Olá, vamos aqui mais uma vez no nosso curso Laplace e desta vez falaremos a partir de agora do continente americano. Um continente grande em extensão, um continente que abriga dezenas de países e que abriga alguns dos mais extensos do mundo, como o Canadá, os Estados Unidos e o próprio Brasil, além da Argentina, por exemplo, que de modo algum é um país pequeno. O continente americano, ele guarda grande complexidade de alguns dos seus aspectos naturais, uma riqueza de culturas bastante interessante, né, de povos com características aí culturais, étnicas, mas também com alguns dos indicadores sociais muito contrastantes e também economias muito distintas. Abrigamos alguns dos países mais ricos do mundo, como o Canadá, os Estados Unidos, e em termos de PIB, o próprio Brasil, e também alguns países com indicadores sociais e econômicos muito desfavoráveis, a exemplo do Haiti, né, e de alguns outros da América Central. Para este começo de conversa, nós trataremos dos aspectos naturais e começaremos aqui pelo que chamamos de paisagens climato-botânicas da América. O que faremos aqui, basicamente, é um apanhado geral de algumas das características climáticas e como essas características interferem na distribuição das paisagens vegetais ou dos biomas, se assim a gente quisesse denominar, né? Então a gente começamos lembrando que a América é um continente vasto, um continente muito extenso, mas um continente que tem uma peculiaridade muito interessante. É um continente que abrange diferentes zonas climáticas. Nós temos terras do continente americano na região do Polo, né, do Polo Norte, terras na faixa temperada norte, temos terras na zona intertropical, onde fica a maior parte do território brasileiro, e terras ao sul do Trópico de Capricórnio, né, na zona temperada do sul, e praticamente só não temos terras no continente americano na zona polar do sul. Entretanto, a gente sabe que o sul da Argentina, o sul do Chile, a região lá chamada Terra do Fogo, é uma região que não está tão distante assim da Antártida, não está tão distante assim do Polo Sul. Então, é importante lembrar dessa característica peculiar que nenhum continente vai ter, de ter terras, apresentar terras em zonas climáticas muito distintas, né, do globo. Então, a gente começa aqui pelo norte, né, o norte do Canadá e a região próxima do Alasca, onde nós vamos observar o predomínio do clima polar. O clima polar, nós sabemos, é caracterizado por temperaturas extremamente baixas, né? O que não quer dizer que o ano todo tenhamos temperaturas negativas. Tem problema? Depois você corta, né? O clima polar apresenta temperaturas predominantemente baixas, o que não significa que elas sejam sempre negativas. É possível sim, durante a estação do verão, percebermos temperaturas positivas e eventualmente, se visitássemos a região polar do norte em pleno verão, poderíamos ter temperaturas de 18, algo próximo a 20 graus num determinado dia, o que não quer dizer que seja aquele frio insuportável ao longo de todo o ano. Ocorre que, para um dia de verão no norte do Canadá com temperaturas de 19, 20 graus, teremos vários outros dias no próprio verão com temperaturas em torno de 2, 4, 6 graus, dependendo da frente fria ou da massa polar fria que atue por lá. Resumidamente, o clima polar ele é definido pela característica de nenhum mês do ano ter temperatura média superior a 10 graus positivos, ao passo que é possível termos aí meses com temperaturas em torno de 30 a 40 graus negativos, ou seja, uma amplitude térmica grande no clima polar,
porém é uma amplitude térmica que se dá para níveis muito baixos, níveis inclusive negativos. Importante lembrar que os climas polares em geral tendem a ser mais secos. Em razão da baixa temperatura, não perceberemos a presença marcante da água em estado de vapor, então o ar polar normalmente também é um ar mais seco, o que significa baixa pluviosidade. Não podemos aqui confundir os elementos do clima, temperatura com umidade, são elementos diferentes e cujas dinâmicas, né, ou padrões podem determinar diferenças muito significativas. O clima polar também apresenta a característica de ventos muito fortes, né, muito comum, ventos acima de 70, 80 km por hora, é uma característica desta região, né? Sob tais condições, no clima polar, as condições para o desenvolvimento da vida são mais difíceis, portanto, a vegetação que nós temos lá é uma vegetação adaptada a essa escassez de água em estado líquido e também a temperaturas que, como dissemos, são muito baixas. A vegetação típica de clima polar é a chamada tundra, ou seja, uma presença muito forte de musgos e líquens, alguns musgos muito grandes, e no período de verão, quando tem o degelo, e nas áreas onde o solo permite esse fenômeno, vemos o surgimento de uma vegetação rasteira. Então a tundra é uma vegetação que ela fica em estado de latência na maior parte do tempo, né, em razão das temperaturas muito baixas, e no verão ela vai surgir de uma maneira mais vigorosa, mas não perceberemos, por exemplo, arbustos muito altos e sobretudo árvores, né? Não veremos árvores em função dos solos das áreas polares serem mais finos, né, em razão do intemperismo físico e não do intemperismo químico. São solos mais rasos, vamos dizer assim, onde há dificuldade da penetração de raízes. Portanto, um tipo de vegetação rasteira e, poderemos dizer assim, temporária, né? No centro-norte do Canadá, o clima já pode ser definido como temperado frio. É o lugar onde veremos a chamada floresta canadense, uma floresta de coníferas, aquela floresta que sabemos que é homogênea, né, aciculifoliada, folhas finas, né, em formatos de agulha, uma vegetação que suporta temperaturas muito baixas. Se ao norte temos invernos aí com temperaturas de 30 a 40 graus negativos, o temperado frio também podemos ter temperaturas próximas desses níveis, mas menos dias do ano, e o verão, né, vai estar aí com temperaturas com 15, 20 graus, alguns dias, de modo que o solo já começa a ter maior presença de água, portanto é um pouco mais profundo. Razão essa deste clima temperado frio suportar árvores maiores, né, coníferas aí muito altas, onde o Canadá, por exemplo, tem a exploração com manejo, né, de extração de madeira, né? Madeira que é consumida na indústria de papel do Canadá, na indústria de construção civil do país, madeira que também é exportada para os Estados Unidos. Seguindo aqui de norte para sul, no centro da América do Norte, mais precisamente na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, temos o clima temperado continental, que tende a ser mais seco. É um clima que tende a apresentar pradarias, né? É importante lembrar que o que estamos falando aqui eram as formações vegetais originais. A vegetação entre o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, onde está o clima temperado continental, era essa vegetação de pradarias que foi em grande medida removida para dar lugar a cultivos agrícolas, notadamente do trigo. Seguindo mais a leste dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos, o que hoje temos a cidade de Boston, a cidade de Nova York, o clima é temperado oceânico, então é um clima temperado, tem temperaturas baixas, mas não tão baixas quanto o temperado continental, um clima que tende a ser um pouco mais úmido e é onde nós vamos ter, originalmente tínhamos, melhor dizendo, a ocorrência da chamada floresta temperada, né? Aquela floresta
cujas plantas são suscetíveis às estações do ano, isso é muito marcante. No outono e no inverno as árvores perdem por completo suas folhas, né, dando a impressão de que morreram, e nós vemos isso ressurgir nas estações de primavera e verão. Então, grosseiramente falando, podemos dizer que a floresta temperada ela muda de aspecto, muda de cor, né? Parece que morreu, que tenha morrido no outono e inverno e renasce aí na primavera, no verão. Também chamamos de floresta caducifólia ou floresta caduca, é um outro termo que originalmente tínhamos. Seguindo aqui nos Estados Unidos, um pouco mais para o sul, tá? Mais sudeste, melhor dizendo, aqui na Flórida, temos o clima subtropical, que é um clima aí de transição entre os climas frios dos Estados Unidos até a América Central, onde temos clima tropical. Então o clima subtropical aqui da Flórida ele já começa a apresentar características próximas do que temos aqui no Brasil, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, para nós, um clima com médias térmicas menores, né? Porém, para a realidade dos Estados Unidos, o clima onde eles observam as maiores temperaturas, onde os verões são muito mais quentes, razão essa da Flórida ser, há muitas décadas, há quase por volta de 100 anos, um lugar de veraneio, né, de turismo de verão, no qual muitos hotéis exploram esse tipo de atividade, e dos últimos 50 anos, os chamados parques temáticos, né? Parques dedicados a crianças, jovens e à família. Aqui no sul dos Estados Unidos, né, indo do sudoeste dos Estados Unidos, né, do clima temperado continental para o norte do México, nós vamos ver gradativamente a presença do clima árido, né, semiárido para o árido. Então lá no clima subtropical nós temos florestas subtropicais, né, uma transição para as florestas tropicais, e aqui nós já temos uma vegetação que varia entre estepes, que são aqueles tufos de gramas, vamos dizer assim, ou arbustos descontínuos, né? Então é diferente das pradarias aqui do centro, já começa a ter uma vegetação com aspecto de deserto, né? Vegetação adaptada à escassez de água, seguindo aqui para o norte do México, onde de fato teremos o clima árido, o deserto, né, do México, né? Aqui no extremo oeste da América do Norte, né, na região da Califórnia, temos aquele chamado clima de tipo temperado mediterrâneo, né? Embora seja banhado pelo Pacífico, nós lembramos que é um clima de transição entre o temperado continental e o desértico, portanto ele apresenta características de transição entre esses dois ambientes. O clima de tipo mediterrâneo ele é marcante por apresentar temperaturas muito altas no verão. Não é raro termos temperaturas de 44, 45 graus de temperatura na Califórnia. Além das temperaturas muito altas, uma condição de umidade muito baixa. Então tem verões muito quentes e muito secos, muito próximos àquela ideia de deserto. Porém, invernos que não são tão rigorosos quanto o que verificamos no resto dos Estados Unidos. Invernos que as temperaturas médias podem ser de 5 ou 8 graus, porém invernos úmidos. Então a época de chuva na Califórnia é no inverno, ao contrário do verão, que ocorre uma estiagem muito pronunciada. A vegetação que temos aqui na Califórnia é a de maquis garrigue, muito parecida com aquela vegetação do sul da Europa, uma vegetação que tem árvores de pequeno e médio porte, muitos arbustos, uma vegetação adaptada a esses períodos de verão com temperaturas muito altas e muita escassez de chuva, porém uma vegetação que é vulnerável a incêndios. Lembramos que entre os meses de junho e setembro, né, época do verão no hemisfério norte, não são raras as notícias de incêndios que assolam a Califórnia e que amedrontam a população e preocupam as autoridades em razão de muitas residências na Califórnia serem feitas de madeira dentro do padrão de cultura e de arquitetura dos Estados Unidos da América. Seguindo aqui mais para o sul, nós temos o México e a América Central,
né, e também o Caribe, né, onde temos as ilhas, nós temos o predomínio aqui já do clima tropical. No interior do México, em função da continentalidade, teremos um clima que tende ao tropical continental, algo parecido com o que temos no centro-oeste, né? E onde naturalmente ocorriam savanas, um tipo de vegetação semelhante ao nosso cerrado, uma vegetação adaptada a altas temperaturas no verão e um inverno que não é tão frio, porém um inverno que é extremamente seco. Então a savana é aquele tipo de vegetação que tem um estrato de gramíneas, né? Um estrato inferior contínuo, arbustos com plantas de caules retorcidos e árvores que não são muito grandes, mas são sobretudo dispersas. Importante lembrar que no interior do México, em função da altitude, esse tipo de vegetação de savana ele é menos presente, né, nas áreas mais altas, começa a aparecer aí vegetação parecida com a de tipo de montanha, não é? Em função das baixas temperaturas. É importante lembrar que a cidade do México está a mais de 2.000 metros de altitude, o que naturalmente afetará a condição climática. Seguindo para o litoral mexicano e também para a América Central, tanto a América Istmica, estamos falando aqui de Panamá, Costa Rica, Nicarágua, mas também as ilhas, Cuba, Jamaica, nós temos o predomínio do clima tropical oceânico, ou tropical úmido, em função da maritimidade, então altas temperaturas e altos níveis de umidade somado a altos índices de chuva, fatores que dão uma riqueza muito grande a uma vegetação exuberante de florestas tropicais, algo parecido com o que chamamos aqui no Brasil de Mata Atlântica. Então, aquela floresta densa, heterogênea, latifoliada, perene, né, verde o ano inteiro, ao contrário da caducifólia que muda de aspecto durante os meses mais frios. Então, a riqueza dessa vegetação é muito grande, né? Seguindo aqui mais para o sul, em direção já à América do Sul, né? Eu tracei aqui para a gente a linha do Equador. Nós sabemos que aqui o clima é equatorial, então nas imediações do Equador, clima quente e úmido o ano todo, né? Então, com pequena amplitude térmica, então as temperaturas médias da Amazônia variam aí entre 25 e 29, 28, 29 graus, ou seja, normalmente quentes, são dias que já já começam com temperaturas elevadas, né? Mínimas de 22, 24 graus, máximas de 34, 36 graus, e isso praticamente o ano inteiro. Não há uma mudança significativa da luminosidade ao longo do ano, então a duração do dia nas regiões equatoriais não é muito diferente entre o verão e o inverno, como ocorre em lugares de maior latitude. Então, um clima quente e úmido o ano todo, um ambiente onde se desenvolveu uma floresta exuberante que chamamos de floresta equatorial, e aqui dentro aí da tradição americana, por influência dos primeiros navegadores europeus que tiveram contato com esse ambiente, chamamos essa floresta equatorial de floresta amazônica. Uma floresta imensa que envolve 9 países, sendo que desses 9 países, o Brasil detém cerca de 60% desta imensa floresta. A Amazônia, ela tem uma riqueza vegetal muito grande, uma riqueza mineral também muito grande, algumas áreas inclusive com petróleo, pedras preciosas, ouro e outros recursos interessantes aí à economia. Então, uma região que desde as grandes navegações desperta interesses, cobiças, sobretudo de europeus, mais tarde de americanos e, claro, de grupos nacionais desses países, né, da América do Sul que compartilham a floresta equatorial. Em 2019, tivemos aí um aumento significativo das queimadas, sobretudo no Brasil, algo que foi documentado por satélites, embora contestado por autoridades políticas, com destaque ao presidente do Brasil, mas é algo que despertou
a preocupação, a indignação de pessoas, manifestações de políticos, e que serviu aí de motivo para certos atritos entre autoridades brasileiras e autoridades estrangeiras, notadamente da França e, em menor proporção, Noruega e Alemanha. Essa imensa floresta, ela chama atenção por abrigar uma diversidade biológica muito grande que interessa à indústria farmacêutica, interessa à indústria de cosméticos, mas também por ser um imenso repositório de carbono. É falsa a ideia de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Nós sabemos que a renovação do ar, a fixação de carbono, ela se dá principalmente nas algas, no fitoplâncton, que tem um papel fundamental para isso. A Amazônia, sim, ela fixa carbono, mas ela também libera carbono aí, de acordo com as condições de luminosidade. Porém, a gente tem que considerar que cada árvore da Amazônia é uma região gigantesca, com uma floresta com árvores que podem chegar a 40 metros de altura, troncos muito largos. Tudo isso significa carbono que foi armazenado durante milhares ou milhões de anos. Portanto, o que chamamos de queimadas, que são práticas geralmente utilizadas para limpar o terreno, visando a expansão do gado ou a expansão de atividades agrícolas, normalmente mais ligadas ao gado. Essa prática de queimadas, uma forma primitiva de limpar o terreno, acaba liberando parte desse carbono estocado, o que é um tipo de poluição que chama a atenção do mundo, lembrando que internacionalmente estamos discutindo a redução de emissão de gases estufa há décadas, pelo menos desde 1992, quando da Eco 92, realizada no Brasil. Tivemos o Protocolo de Kyoto em 1997 e o Acordo de Paris de 2015, onde ficou estabelecido que cada país, à sua maneira, deveria reduzir as suas emissões de carbono, alguns substituindo petróleo por fontes alternativas, outros promovendo mudanças no sistema de transportes, e o Brasil assumiu o compromisso, tanto em 1997 quanto em 2015, de contribuir com a redução da emissão de gases a partir da redução de queimadas. É importante lembrar disso, porque o compromisso internacional do Brasil foi esse, em função de ser a principal fonte de emissão de gases estufa do nosso país. Portanto, cerca de 70% das emissões de gases do Brasil para a atmosfera provém de queimadas. A redução das queimadas nada mais seria do que a contribuição brasileira para a redução da emissão de gases estufa, combinados a diferentes iniciativas em diferentes países, cada um de acordo com as suas condições. Portanto, quando o Brasil permitiu o crescimento das queimadas, a intensificação dessa liberação de gases, mais do que despertar a atenção, a cobiça de outras autoridades, é importante saber que o Brasil estava descumprindo um acordo assumido em 2015 internacionalmente. Então, portanto, as cobranças internacionais, elas se deram também em função deste Acordo de Paris de 2015. Recomendamos a leitura, a chamada os objetivos, os 17 pontos da COP21, da chamada COP21. Seguindo aqui mais ao sul, temos no centro do Brasil, principalmente, uma região de clima tropical continental, onde temos também savanas, parecida com a vegetação que chamamos lá a atenção no México, porém a savana brasileira, temos um nome brasileiro para ela, que é o cerrado. No litoral brasileiro, litoral atlântico, a fachada leste do país, o clima também é tropical do tipo úmido, em função da maritimidade, um clima que permitiu o desenvolvimento de uma vegetação parecida com o que temos na América Central, que é a floresta tropical, que chamamos de Mata Atlântica. Seguindo aqui para o sul do Brasil, entre os estados do sul, da região sul do Brasil,
e o Uruguai e a Argentina, temos a ocorrência do clima subtropical, um clima que nas suas áreas de altitude mais baixa e de menor umidade vai apresentar a boa distribuição de chuvas, temperaturas comparativamente mais baixas e um tipo de vegetação de pradarias também, como temos no centro dos Estados Unidos, só que pradarias que os argentinos, uruguaios e gaúchos brasileiros denominaram de pampa. Então, pampa é essa região de terras não muito elevadas, de clima subtropical tendendo à continentalidade e principalmente essa vegetação rasteira, né? Uma vegetação que tem poucas árvores, alguns arbustos, mas sobretudo um extrato de gramíneas e plantas herbáceas. É uma vegetação que, dadas as suas características, propiciou bastante a criação de gado, né, gado bovino, algo que é muito comum na economia do Uruguai, da Argentina e da região sul do Brasil. Seguindo do extremo sul da América do Sul, em função da influência de correntes frias, o clima vai ficando gradativamente mais frio, mas sobretudo mais seco. Então, é na região sul da Argentina, a região que chamamos de Patagônia, que perceberemos temperaturas extremamente baixas, né, gradativamente mais baixas, melhor dizendo, mas sobretudo um ambiente mais seco. Então, temos a ocorrência de estepes, ou seja, uma vegetação adaptada a essa escassez de umidade, né? E, sobretudo, aqui na região dos Andes, né, nós temos aí uma diversidade de climas bastante interessantes, porque à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Então, determinadas áreas dos Andes pode apresentar, por exemplo, coníferas, né, algo parecido com as nossas araucárias no Brasil, mas, sobretudo, vegetação que chamamos de vegetação de montanha, ou seja, praticamente a ausência de árvores, arbustos de pequena estatura, e sobretudo uma vegetação adaptada à escassez de solo, lembrando que as áreas de montanhas, em função das condições climáticas, mas sobretudo da declividade, não apresentam solos muito profundos. Portanto, aqui tivemos um breve resumo das paisagens climato-botânicas da América. Esperamos aí que tenhamos colaborado aí com os seus estudos. Tudo de bom.